Se tem alguém que realmente parece acreditar piamente na vitória, no êxito da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva o ano que vem, esse alguém se chama Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo e cotado para ser candidato a vice na chapa de Lula. Alckmin, que ainda está dentro do PSDB e que foi adversário de Lula em 2006, numa campanha bastante agressiva, ainda está no PSDB, iria para o Partido Socialista, PSB, e se lançaria candidato a vice na chapa de Lula. Nisso vai uma articulação para a campanha de Márcio França em São Paulo, possivelmente com a não candidatura de alguém do PT. É uma engenharia complicada e ao mesmo tempo simples, ou seja, o PSDB indica a Alckmin para vice de Lula, mas o PT, em contrapartida, dá ao PSB um palanque em São Paulo. O que, para o PT, não me parece ruim, porque o PT nunca venceu a eleição em São Paulo e dificilmente vencerá a próxima, ainda mais com Fernando Haddad, né? Então, acredito que, para o PT, tirar os tucanos do governo de São Paulo já é, né, uma bela vitória, né? E Márcio França me parece um candidato que sabe jogar, né, tanto mais para a direita quanto mais para a esquerda. E então eu acredito que Márcio França também é um homem de compromisso. Se ele assumir compromissos com o PT, de secretarias e tal, ele irá cumprir. O que acontece é que o eleitorado petista, nessa situação, acredito que vai se dividir. Uma parte vai votar em França e outra parte em Boulos. Mas aí é uma outra história. O importante para Márcio França seria ser candidato sem a candidatura, com o apoio do PT, né? E ter chance de ir para o segundo turno, possivelmente com Rodrigo Garcia. Porque Rodrigo Garcia hoje tem 2, 3%, mas a gente sabe que a máquina administrativa e a força tucana, principalmente no interior, vão alavancar essa candidatura. E ele sim tem plenas condições de ir para o segundo turno. E aí é que vem a questão Geraldo Alckmin. Hoje, qualquer pesquisa que é feita em São Paulo para governador, Alckmin lidera, com Haddad ali em segundo lugar. E agora aparece um outro candidato que é o ministro Tarcísio, ministro dos Transportes, que é a aposta de Jair Bolsonaro para São Paulo pelo PL, Tarcísio de Freitas. Essa é a aposta do Bolsonaro. Então, aonde fica Alckmin? Ou o que deve pensar Alckmin? Alckmin foi governador de São Paulo por 3 vezes, ganhou várias eleições. Em São Paulo também perdeu, chegou a perder para o Kassab, uma eleição para a prefeitura, onde não foi nem para o segundo turno, ficou em terceiro lugar, com o segundo turno entre Marta e Kassab, com a vitória do prefeito na época, Gilberto Kassab. Acredito que Alckmin, na verdade, está com receio de entrar nessa candidatura para governador de São Paulo, sem ter atrás de si a retaguarda tucana, ou seja, Alckmin não conseguirá retirar do PSDB nome suficiente de prefeitos, deputados e ter uma base que, na verdade, dê sustentação para a sua candidatura. Ele pode temer ser atropelado pelo Rodrigo Garcia, que esse sim tem essa retaguarda. E aí ficaria pior para Alckmin, né? Porque, na verdade, o que o Alckmin quer é derrotar o Dória, né? Eles estão ali totalmente estremecidos. E o Dória achava que deveria ser o candidato a presidente na última eleição, e sinceramente ele teria mais chances, porque o Dória naquele momento ele era o Bolsonaro, ele era o anti-PT com mais conteúdo do que o Bolsonaro, e poderia ser que a candidatura dele realmente ganhasse corpo, consistência, e ele vencesse aquela eleição. Só que a forma como ele tentou atropelar é que pegou muito mal. Foi
péssimo. E depois o abandono à candidatura de Alckmin, porque essa história do Bolsodória no segundo turno não é verdade. O Dória já apoiou discretamente, ou ostensivamente, desculpa, o Jair Bolsonaro, embora de forma não pública, já no primeiro turno. O abandono ao Alckmin é que foi, de fato, o que pesou já nesse estremecimento, né, entre eles. Porque o Alckmin, na verdade, até gostaria de ter apoiado o Márcio França, mas o Márcio não quis ir para o PSDB, e o Dória se lançou candidato, conseguiu dominar o partido e está até hoje galgando degraus dentro do tucanato, né? Então, aí estremeceu até o ponto que hoje Márcio França e Geraldo Alckmin só tem não é adversário, é um inimigo a ser derrotado, que se chama João Dória. E para isso, o Alckmin se alia a Lula, a Bolsonaro, a quem for. Só que o que pesou, eu acho, contrário a Alckmin, foi essa candidatura do Tarcísio, essa possível candidatura do Tarcísio com a filiação do Bolsonaro ao PL. Por quê? Porque sem candidato em São Paulo, os bolsonaristas poderiam votar em Geraldo Alckmin contra Dória, um candidato forte, que aí poderia absorver o voto bolsonarista, o PT votaria no candidato dele, o bolsonarista votaria em Alckmin, além de tucanos que não estão satisfeitos com o Dória, né, vamos dizer assim, esse eleitorado médio de São Paulo que simpatiza com o Alckmin. Mas à medida que o Bolsonaro, ao que parece, quer um palanque em São Paulo, e esse palanque é o do ministro dos Transportes, Tarcísio, o Alckmin ficaria sem espaço de crescimento, ainda que ele esteja ali por cima. A tendência é não conseguir se manter, porque o Rodrigo Garcia vai subir e vai atropelar, ou vai pelo menos ali encostar. E aí a derrota pode ficar mal, né? Aí afunda de vez a candidatura a trajetória política do Alckmin. E aí surgiu, se eu não me engano, por uma ideia do Fernando Haddad ou do Márcio França, essa história dele ser vice na chapa de Lula, que parece uma aberração, mas ao mesmo tempo, para Alckmin pode ser interessante, se ele acredita de fato nessa vitória, porque ele será o vice-presidente do Brasil. Para Lula é muito bom, porque ele pode inclusive trazer tucanos históricos que estão descontentes com o rumo do partido. Ainda que isso não agregue muitos votos, tem todo um simbolismo, são simbolismos numa eleição, são fatos que determinam às vezes um caminho eleitoral, né? um fato político, são fatos políticos que são importantes na eleição até para demonstrar força, entendeu? Então esse apoio do Alckmin também traria a candidatura de Lula, tiraria da candidatura de Lula todo o aspecto radical, porque como ele se ele é radical, como é que ele está se unindo justamente a um adversário histórico, né? Além do bom relacionamento de Alckmin, dos tucanos, com o empresariado, né? Principalmente paulista, setores financeiros e tal. Então o Alckmin seria uma espécie de José Alencar, tá? Com José Alencar nesse aspecto. Os petistas, eles olham com desconfiança, talvez traumatizados lá com o Temer. Mas olha, eu acho que porque talvez os petistas pensem assim, não, o Alckmin é um cavalo de Troia nessa chapa, porque depois ele vai tentar derrubar o Lula, e ele vai ter, porque ele é um grande político, um homem experiente, e com esse bom trânsito que ele tem, vai derrubar o Lula, e ele é que vai ser o presidente da República. Mas, olha, eu acho que o Alckmin não foi um grande governador aqui em São Paulo, mas ele me parece uma pessoa de extrema integridade e lealdade.
Então, nesse aspecto, eu acho que a petezada lá, os petistas não... Petezada é feio, né? Os petistas não têm que ficar preocupados, né? Que como até o próprio Lula disse, Alckmin é fiel, né? E eu acredito que será uma chapa muito forte caso ela venha a se concretizar, tá? Ela é boa para Lula, ela é boa para Alckmin. Agora também, se Lula perde a eleição, o Alckmin perde 2 vezes, né? Pela aposta infeliz que ele vai ter feito segundo os vencedores, né? Então, por isso que eu digo que se alguém acredita na vitória de Lula, é Geraldo Alckmin, caso ele realmente seja o candidato a vice. E parece que será. Gostou? Não gostou? Comenta. Gostou? Comenta e curte. Gostou mesmo? Comenta, curte e se inscreva.